Bom dia, pessoal. Tudo bem? Me ouvem? Dá um ok aí, por favor. Melhorei, muito obrigado. Estão vendo a tela? Tá tudo certo, né? Podemos mandar brasa, né? Então, bora nessa. Então, essa aula vai ser uma aula dupla, né? Eu vou falar da aula de ontem, que seria o teorema fundamental do cálculo, e vou falar da aula de hoje, que é a integração por substituição, tá? Então, eu vou começar pelo teorema fundamental do cálculo. Talvez seja, talvez não, é o teorema mais importante do nosso curso, tá? E daqui para o resto do curso, tudo depende desse teorema. Esse teorema, na verdade, ele serve para. Ele tem um propósito: dizer como a gente calcula as integrais. Esse é o propósito dele. Ele nos ensina a fazer o cálculo da integral. Combinado? Então vamos nessa, né? Então, antes da gente começar a falar efetivamente do teorema, vamos só falar um pouquinho de algumas antiderivadas de algumas funções. A gente falou o que era antiderivada, definiu na última aula que a gente teve, mas a gente não fez muitos exemplos, né? Vamos fazer mais alguns aqui. Tá? Então, para lembrar aqui, o que é antiderivada, né? Sei que vocês fizeram avaliação ontem, mas não custa nada a gente falar um pouquinho sobre isso, tá? Então, o que é uma antiderivada? Então, uma f grande de x é a antiderivada de uma f pequena, se a derivada da f grande é igual a f pequena, tá? Então, o que vai ser dado? A gente vai dar a f, então a ideia é a gente dá a f pequena e eu preciso encontrar uma função que eu derivo e dá a f pequena, tá? É assim que a gente usa a ideia da antiderivada. E vamos fazer alguns exemplos aqui, não custa nada, nada muito complicado e nada muito demorado, porque o nosso objetivo hoje é falar do teorema fundamental do cálculo. Mas é importante a gente fazer alguns exemplos até para a gente já ter uma base de antiderivadas para a gente trabalhar com o teorema fundamental do cálculo, certo? Então, primeiro, qual que é a antiderivada do seno de x? Qual função que eu derivo que eu tenho seno de x, tá? A função que eu derivo que eu tenho o seno de x é menos cosseno. Não é isso? Se eu derivar menos cosseno, eu tenho seno de x. Então, a antiderivada aqui, ó, de seno de x é menos cosseno de x mais alguma coisa, né? Mais quem? Mais constante. Por quê? Porque se eu derivar essa função, f grande aqui, ó, isso é a derivada, né? Dessa soma aí. Concorda? Com a derivada da soma é a soma das derivadas, né? Então, se eu derivar f grande, eu vou ter derivada do cosseno. Derivada do cosseno é menos seno, então isso aqui vai ficar menos seno de x, mais zero, né, que é a derivada da constante. E isso aqui vai dar claramente seno de x, tá? Que é f pequeno. Então, a antiderivada do seno de x menos cosseno. Beleza? Uma segunda que é importante a gente falar é essa aqui. Se a f de x for x elevado a n, com n, um número inteiro, diferente de menos 1. Tá certo? N é um número inteiro diferente de menos 1. Por que é menos 1? Por que a gente está excluindo menos 1? Já eu comento, tá? Vai ficar claro aqui para a gente. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso encontrar uma função que eu derivo e dá x elevado a n. Qual que é a função que eu derivo que dá x elevado a n? Então, não custa nada a gente lembrar um detalhe, né? Qual o detalhe?
quando a gente deriva uma potência m de x, qual que é a derivada da potência? É m, é aquela regra do tombo, né, que o pessoal chama. M vezes x elevado a m menos 1. Você cai a potência e subtrai na potência. Não é isso? É a regrinha do tombo lá que o pessoal chama. Tá certo? Se a gente tem essa regrinha, quem que é a antiderivada da potência x elevado a n? A derivada da potência x elevado a n vai ser o quê? Vai ser alguma coisa que vai ter uma potência n mais 1, certo? Então, essa é a primeira observação importante. Primeira coisa aqui, ó, é que a f de x, a antiderivada, ela vai ter que ter uma potência x elevado a n mais 1. Por quê? Quando eu derivar essa função aqui, ó, quando eu derivar, essa potência vai cair, não é isso? E vai subtrair uma unidade. Então, a antiderivada de x elevado a n, ela tem que ter essa estrutura aqui. Mas só essa estrutura aqui não dá certo, né? Porque quando eu tombar essa potência, aqui aparece o número 1 na frente, né? Então, quando eu derivar esse camarada, essa potência aqui vai cair, eu preciso compensar esse fato dividindo isso aqui por 1 sobre n mais 1. Então, por isso é importante, já dá para perceber, né? Por isso é importante que o n seja diferente de menos 1. Porque se o n for igual a menos 1, eu vou ter zero aí nessa fórmula, zero no denominador. Então, não vai dar certo, né? Tá ok? Então, a antiderivada aqui, eu acredito que vai ter essa cara aqui, ó, mais constante. Mais constante. Vamos ver se é isso mesmo, né? Vamos ver se a antiderivada da função x elevado a n, com n diferente de menos 1, é esse camarada aqui, tá? Para a gente conferir, a gente deriva, tá? A gente conferir, a gente vai derivar. E aí, quando eu calcular essa derivada, f' de x, aqui, f' de x, isso vai ser igual. F' de x vai ser igual a derivada, né? De 1 sobre n mais 1, que são um número, x elevado a n mais 1, constante, linha, mais derivada da constante, certo? Pela minha regrinha do quociente, né? Desculpa, pela minha regrinha da potência. Isso aqui é constante, né? Esse n o n é a potência, isso aqui é constante. Então, isso aqui pode sair para fora do sinal da derivada aqui. Então, isso aqui é 1 n mais 1 vezes a derivada de x elevado a n mais 1. Derivada da constante é zero, né? Derivada da constante é zero. Então, eu só preciso derivar a potência de x ali, ou seja, isso vai ficar 1 sobre n mais 1 vezes n mais 1 vezes x elevado a n mais 1 menos 1, correto? E aqui eu corto, né? Esse cara corta com esse 1 corta com esse menos 1, e eu tenho aqui, então, x elevado a n. Então, portanto, né? Então, portanto, vale a pena que a gente repetir a antiderivada de x elevado a n é x elevado a n mais 1, mais sobre n mais 1, mais constante, se o n for diferente, menos 1, tá certo? Aqui é óbvio porque que ele não pode ser menos 1, porque senão eu teria um zero aqui no meu denominador e, obviamente, isso não vai dar certo, tá? Qual que é o caso, qual que é o caso quando eu tenho x igual, quando eu tenho n igual a menos 1, né? Então, é o caso 3 aqui, ó. Então, se, qual que é aqui a antiderivada? É de f de x igual a 1 sobre x. Certo? Que é o caso aqui, ó. Caso n igual a menos 1. Ok? Quando eu tenho f de x igual a 1 sobre x, o que vai acontecer? Qual função que eu derivo que dá 1 sobre x? A função que eu derivo que dá 1 sobre x é o logaritmo, né? A gente comentou isso já, certo? Então, isso aqui implica, né? Que o f de x é o ln de x mais constante. Pois a derivada, né, do ln mais a derivada da constante é igual a 1 sobre x, tá certo? Essa é a própria estrutura
do Ln. Tá? A derivada dele dá isso aí. Deixa eu só destacar aqui, onde os exemplos começam, para não ficar bagunçado depois para a leitura de vocês. Para quem usa esse PDFzinho aí. Tá certo? Excelente. Só para a gente fazer mais um aqui, a gente passar, né, efetivamente para o teorema fundamental do cálculo. Então, um exemplo concatenando todas essas ideias aí. Qual seria... Então, vamos botar aqui, calcule de derivada e aqui, h de x igual a... vou usar essa aqui. X mais 1 sobre raiz quadrada de x. Tá certo? Então, qual que é a antiderivada dessa função? Então, a primeira coisa que compensa a gente fazer é simplificar isso aí. Para a gente encontrar essa antiderivada, então, nosso primeiro passo vai ser simplificar esse camarada aí. Simplificar no sentido de... O que eu tenho aqui, na verdade, é x mais 1 dividido pela raiz. Então, eu vou escrever isso, na verdade, como uma soma de potências de x. Então, o primeiro passo aqui é escrever isso aqui como sendo x sobre raiz de x mais 1 sobre raiz de x, tá certo? Vou escrever como uma soma de potências de x. Por quê? Para simplificar essa primeira parte aqui, eu tenho isso aqui, na verdade, é x elevado a 1 vezes x elevado a menos meio, não é isso? Mais essa segunda parte aqui, eu tenho x elevado a menos meio, né? Certo? E aí, consequentemente, eu tenho aqui ó, x elevado a 1, x elevado a menos meio, então isso aqui é x elevado a 1 menos meio, mais x elevado a menos meio. Então, nosso primeiro passo aqui é simplificar essa expressão. Então, eu tenho aqui ó, x elevado a meio, não é isso? Mais x elevado a menos meio. Agora, eu quero o seguinte, beleza, eu quero calcular a antiderivada dessa função. O que que eu fiz? Eu reescrevi essa função aqui, né? Então, eu tenho agora, posso dizer que h de x é x elevado a meio mais x elevado a menos meio. Eu quero encontrar agora h grande, né? Cuja derivada dá essa função aqui, tá? Então, queremos h grande de x tá o quê? A derivada dessa função h grande vai ser x elevado a meio mais x elevado a menos meio, beleza? Então, a gente vai usar a regra da potência, né? Afinal de contas, a gente tem uma regrinha para potência já. Se eu tenho x elevado a n, não importa qual que é o n, contanto que ele seja diferente de menos 1, eu uso essa estrutura aqui, ó. Eu uso essa fórmula aqui, certo? Então, basta eu usar essa fórmula aqui. Então, isso aqui implica, né, que o h de x vai ser quem? Vai ser x elevado a meio mais 1 sobre meio mais 1 mais a outra parte do x elevado a menos meio mais 1 sobre menos meio mais 1 mais constante. Correto? Será que é isso mesmo? Primeiro, vamos reescrever aqui para simplificar. Então, aqui ó, é x elevado a 3 meios sobre 3 meios, não é isso? Mais, aqui é x elevado a meio sobre meio, mais constante. Eu ainda consigo reescrever aqui como sendo o seguinte, 2 terços de x elevado a 3 meios, mais 2 vezes x elevado a meio, mais constante. Agora, será que isso é de fato a antiderivada da nossa função h? Para a gente confirmar isso, eu preciso fazer o quê? Derivar, né? Então, será? Teoricamente, sim, né? Será que a derivada dessa função h é igual a
x elevado a meio mais x elevado a menos meio. Então, para a gente confirmar, vamos derivar. Então, a derivada da função h é a derivada dessa função aqui. 2t x elevado a 3 meios mais 2 vezes x elevado a... Estou usando as regras da potenciação aqui, né? Você está falando? Estou só usando as regras da potenciação, ó, porque eu tenho x aqui, é x elevado a 1. Esse camarada que está dividindo é x elevado a meio, né? Mas ele pode passar para cima com a potência negativa. E a mesma coisa vale para cá. Isso aqui é x elevado a meio e ele pode passar para cima com a potência negativa. Tá certo? Entendeu? Eu só tô aqui eu tô usando só as regras da potenciação para passar daqui para cá. Fechou? E aí, de novo, estou usando as regras da potenciação exatamente para a gente obter alguma coisa que eu consiga usar aquela minha regra da potência. A ideia é essa, tá? E aí, enfim, só para a gente confirmar aqui que é de fato isso mesmo. Olha, quando eu cair 2 terços vezes 3 meios dá 1. Então isso aqui vai ficar 1 vezes... Vou escrever tudo aqui, né? Isso aqui é 2 terços vezes 3 meios vezes x elevado a 3 meios menos 1. Mais 2 vezes meio vezes x elevado a meio menos 1. Mais derivada da constante é zero. Então aqui claramente, né? Esses caras se anulam. Esses caras aqui também se anulam, né? Se cancelam, na verdade. Se anulam, não. Se cancelam. Tá? 3 meios menos 1 é meio. Aqui é x elevado a meio. E aqui meio menos 1 é menos meio, né? Então aqui é x elevado a menos meio. E aí eu tenho efetivamente o que eu esperava, que a antiderivada dessa função h pequena, essa função h grande que a gente encontrou. Tá beleza? Tranquilo? Espero que tenha ficado. Vamos agora para o nosso teorema fundamental. Tá? F5 aqui, né? E como eu disse, né, qual que é o objetivo do teorema fundamental do cálculo? Ele ensina a gente a calcular as integrais, certo? E aí eu vou usar uma ideia geométrica aqui simples para a gente conseguir entender entender como que ele funciona. E aí eu vou fazer aqui, vou falar de 2 ou 3 versões diferentes hoje de 2 versões diferentes do teorema fundamental do cálculo, tá? E aí a gente vai aplicar essa ideia do teorema dessa aula em diante, dessa aula até as aulas até a última aula desse curso a gente vai usar o teorema nas suas versões que a gente vai apresentar aqui, certo? Então é o seguinte, o nosso objetivo inicial, quando a gente começou essa discussão das integrais, era calcular áreas, de acordo? Então eu tenho aqui, ó, y igual a uma f de x, tá certo? Definida no intervalo de a até b, definida aqui no intervalo de a até b. Eu vou decompor esse intervalo aqui em 2 partes, tá? O nosso objetivo, quando a gente começou a discutir esse assunto da integração, o nosso objetivo era calcular o quê? Nosso objetivo era calcular a área abaixo do gráfico, tá certo? Nosso objetivo era calcular essa área abaixo do gráfico aqui, tá ok? Mas eu vou fazer o seguinte, eu não vou calcular ainda, né? Não vou calcular a área abaixo do gráfico aqui em todo o intervalo, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar um pontinho aqui no meio do intervalo, ok? Vou pegar um pontinho aqui no meio do intervalo e vou chamar ele de x. Então, x é esse pontinho aqui no intervalo. Vou chamar ela aqui para deixar destacado. Vou pegar um pontinho aqui no meio do intervalo, tá ok? Beleza? Primeiro,
eu tenho aí essa função y igual a f de x, peguei esse ponto x aí no meio do intervalo, e eu quero fazer o seguinte agora, para deixar bem claro, antes da gente fazer qualquer avanço aqui. Eu quero calcular essa área, que eu estou pintando de laranjada aqui, certo? Essa área laranjada, que é a área, vou chamar aqui de g de x, melhor usar que eu vou chamar de g de x, que é a área abaixo do gráfico da função f, certo? Entre os pontos A e X. Como que eu defino essa área? Como que eu defino essa área? Tá? Então, pegando aqui, ó. Então, estou pegando X, um ponto dentro do intervalo AB. Eu vou pegar aberto aqui, só para fazer mais sentido. Estou pegando X, um ponto dentro do intervalo aberto AB. E queremos calcular a área abaixo do gráfico de F entre os pontos A e X. Como que eu posso escrever essa área em termos de uma integral? Essa área, na verdade, eu vou chamar de função g de x, essa área que é a função g, melhor, vou chamar de f grande. Essa área, que é uma função f grande de x, ela na verdade é a integral de a até x de f de t dt. Todos concordam comigo, né? Beleza? Foi assim que a gente definiu a nossa integral. Foi ou não foi? Foi. Foi? Então, essa área aqui, certo? Essa área que eu estou pintando de vermelho aqui para destacar, nada mais é do que essa integral aqui. E agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar um outro pedacinho aqui. Ó. Eu vou pegar um outro ponto, que está aqui um pouquinho mais para frente. Vou pegar um outro ponto que está aqui um pouquinho mais para frente. Ó, que eu vou destacar aqui. Ó, vou chamar ele de x mais h. Tá? Esse outro ponto aqui. Perfeito? Esse é o ponto x mais h. E quero calcular a área, tá certo? Quero calcular a área agora até o x mais h. Ou seja, eu quero incluir essa área aqui, ó. Quero incluir essa área aqui, ó, que vai até o azul, tá? Então, eu quero essa área toda aqui agora. Como que eu vou escrever essa área toda? Então, o 1 aqui, ó, vou chamar aqui de A1, tá? Como que eu escrevo a área agora de A até x mais h? Escrevemos a área de A até x mais h. Então, a área de A até x mais h, na verdade, vai ser Deixa eu só apagar um negócio aqui. Ups. Só quero apagar esse G aqui, que eu chamei de F aqui, né? Não, vou ter que chamar de G aqui, pessoal. Porque não vou conseguir apagar ali. Vou ter que pintar tudo de novo. Vou deixar aqui de G mesmo, tá? Como que a gente escreve a área de A até x mais h? A área de A até x mais h a gente vai chamar de uma integral também, né? Vai ser o A2 aqui, ó. Vai ser a integral de A até x mais h da f de t, t. Concordam? Né? É a área abaixo do gráfico, tá certo? É a área abaixo do gráfico daqui até aqui, ok? Isso aqui nada mais é do que o g de x mais h, perfeito? Isso nada mais é do que o g de x mais h. Olha que interessante. O que vai acontecer se eu fizer a diferença do g de x, dessa área aqui, dessa primeira área? O que acontece se eu fizer a diferença dessa primeira área com essa segunda área? O que acontece, na verdade? O que eu quero dizer é o seguinte. O que acontece se eu fizer A2 menos A1? A2 menos A1 vai ser o A1
é essa primeira área que vem até o ponto amarelo, e o A2 é essa área que vem até o ponto x mais h. Se eu faço a diferença entre as duas, A2 menos A1, isso na verdade é g de x mais h menos g de x, tá certo? Ok? É lógico, né? Pela minha própria definição aqui, ok? Isso é g de x mais h menos g de x, mas a diferença entre essa área g de x, que vai até esse ponto, e a g de x mais h, que vai até esse ponto, se eu pegar tudo isso, e tirar essa parte de cá, vai dar exatamente essa parte que eu estou destacando em vermelho aqui. Concordam comigo, né? Tá certo? Isso, na verdade, vai dar essa área pequena aqui, ó, tá? Então, essa área aqui, ó, que eu vou apontar aqui dentro, essa área aqui, ó, é g de x mais h menos g de x. Só que essa área que eu estou apontando aí de verde, né? Ela é aproximadamente quanto? Ela é aproximadamente base vezes altura. Ela é aproximadamente a área de um retângulo. Aproximadamente, tá? Então, isso aqui, ó. Essa área, essa diferença aqui, ó. Como eu tenho uma faixa ali, não é isso? Como eu tenho uma faixa, se esse H for bem pequenininho, isso aqui, ó, é aproximadamente base vezes altura. Por isso que eu estou botando aproximado aqui, certo? Perfeito? Então, esse é aproximadamente base vezes altura. Opa, legal. Isso significa, então, ó, que g de x mais h menos g de x dividido por h é aproximadamente f de x. Tá certo? Ó, aproximado. Estou dizendo de novo, só para não ter dúvida. Essa área toda é, na verdade, é g de x mais h, mas se eu tiro dessa área toda essa parte daqui, ó, sobra só esse pedaço, só essa pequena faixa. Mas essa pequena faixa é essa diferença. E essa pequena faixa, na verdade, é aproximadamente a área desse retângulo aqui, que é base de h vezes a altura f. Tá? Essa altura aqui, ó, é f de x. Tá? Essa altura, por definição, é f de x. Então, eu vou ter base h vezes a altura, que vai dar aproximadamente uma área de um retângulo. Ou seja, essa diferença aproximadamente da área desse retângulo aqui. Ok? O que acontece, então, se eu fizer esse h ir para zero? Ou seja, se eu fizer esse h ficar bem fininho. Se eu fizer esse h ficar bem fininho, o que vai acontecer vai ser o seguinte. Do lado de cá, se eu calcular o limite, quando h vai para zero, de g de x mais h menos g de x sobre h, isso vai ficar, na verdade, como essa parte aqui não depende de h, isso vai ficar o limite quando h vai para zero de f, que vai ser a própria f. Só que do lado esquerdo, o que está aparecendo aqui vai ser o quê? Uma derivada, não é isso? O que vai aparecer aqui é uma derivada. Isso aqui é a derivada da função g. É a função g'. Então, qual que é a minha conclusão aqui? Ó? Portanto, g' de x vai ser igual a f de x. Oi. Mas é exatamente isso. Existe uma coisa bem interessante aqui, ó. Qual que é a minha conclusão aqui agora, resumidamente? Essa área g de x, se eu derivar essa área g de x, isso me dá essa função f de x. Foi essa a minha conclusão. Ou seja, mas essa área g de x é uma integral. A minha área g de x é uma integral. Então, se eu derivo a integral, eu tenho o quê? A função que está aqui dentro do sinal da integral. E é exatamente disso que trata o teorema fundamental do cálculo. Então, eu vou escrever ele aqui agora todo com as suas formalidades. Tá? Então, esse aqui é o teorema fundamental do cálculo, versão 1. Esse aqui é o teorema fundamental do cálculo, versão 1. Tá? Vou chamar aqui de V1. Porque a gente vai ter uma outra versão aqui que é importante para a gente ter. O que diz o teorema fundamental do cálculo?
Então, eu preciso o seguinte, se eu tenho f definido no intervalo AB, uma função real, contínua, então eu preciso que ela seja contínua para ela ser integrável, tá? Então, a função. Então, a função g de x, definida como sendo a integral de a até x, de f de t dt, é contínua e derivável, contínua e derivável em AB, tá? E a derivada da função g é igual a f de x. Essa é a nossa conclusão aí, tá? Dessa observação geométrica que a gente acabou de fazer, tá? E aí, qual que é a observação importante aqui, né, que a gente faz aqui a respeito dessa função g? Que observação muito importante, essa observação é o seguinte, que g é uma antiderivada da f. Essa função g, que é a integral de a até x, ela é uma antiderivada da f. Opa, então tá fazendo sentido porque que a gente discutiu falou sobre antiderivada, né? Esse assunto não está aqui por acaso. Não faria sentido a gente não falar, a gente falar sobre isso se ele não tivesse nenhuma conexão com o que a gente está fazendo, tá certo? Ok? Então, só para a gente exemplificar aqui e ficar claro, tá? Vamos fazer um exemplinho rápido aqui. Pegar uma função qualquer aqui. Ó. Então, para a gente entender aqui, ó, calcule a derivada de g de x igual a integral de 1 até x de cossecante de t ao quadrado mais 1 dt. Certo? Nem sei o que é isso aqui, não. Nem sei o que significa esse símbolo aqui, não. Tá? Mas eu sei o seguinte, que se eu calcular a derivada dessa função g pelo teorema fundamental do cálculo, o que tem que acontecer? A derivada dessa função g tem que ser essa função que está aqui dentro aplicada nesse ponto x. Isso é que diz o teorema, tá? E aí vamos observar o seguinte, essa função, ela é contínua, tá certo? Ela tem alguns pontos que ela deixa de ser contínua, que são os pontos onde o seno se anula, tá? Mas basta eu pegar um x onde eu estou fugindo desse ponto, tá? Aqui basta aqui, ó. Essa função aqui ela é contínua no seu domínio. Para todo x, para todo t quadrado mais um diferente de um múltiplo de π, isso. Então ela é contínua para todo t quadrado mais um diferente de um múltiplo de π. Então, contanto que eu faça isso, está tudo beleza. Se ela é contínua, então eu posso derivar isso aqui, o teorema fundamental do cálculo. Isso aqui implica né, pelo TFC, que é a derivada g' de x, nada mais é do que a função cossecante no ponto, aplicada no ponto x. Certo? Só isso. O teorema fundamental do cálculo ele é claro com relação a isso. Tá? Se eu quiser calcular a derivada disso, eu vou ter esse camarada aí. Tá ok? Beleza? E vamos então à sua segunda versão. Vamos então à sua segunda versão. Deixa eu fazer um outro exemplo aqui, porque vai ter um tipo de problema na lista parecido com esse. Deixa eu fazer um outro exemplo aqui, antes da gente continuar para a gente ir para a segunda versão. Então aqui, encontre, calcule, né? A derivada de
h de x igual a integral de 0 até x ao quadrado de raiz quadrada, vamos botar assim, exponencial de menos x ao quadrado dx. Beleza? Primeiro, de novo, a função aqui dentro é contínua. Para satisfazer as hipóteses do teorema, sim, aqui é contínua. É contínua, então tá tudo beleza. Tá certo? A única diferença deste problema para calcular a derivada dessa integral aí, a única diferença dessa integral é o seguinte. Se eu subir aqui novamente no teorema, o teorema diz o seguinte. Eu preciso definir a função g de gato como sendo uma função, certo? Em que esse limite de integração aqui de cima é x. Se eu descer aqui embaixo, eu vou observar uma coisa um pouquinho diferente. Eu tenho uma função h, função de x, eu tenho um limite inferior 0, uma constante, ok, está de acordo. Tem uma função contínua aqui dentro, está de acordo. Só que aqui, ó, eu tenho um x ao quadrado. Deixa eu só mudar a letra aqui. De t aqui. T. Tá? Só para não ter confusão. De novo, aqui é contínua, aqui é constante. Mas aqui, ó, no limite superior, eu não tenho x. Eu tenho x ao quadrado. Tá certo? Para a gente calcular essa derivada, a gente vai ter que usar a regra da cadeia. Então, só para ficar claro. Então, aqui eu vou ter que fazer um passo intermediário. Então, para calcular essa derivada, vamos considerar g aqui, ó, considere g de x como sendo a integral de 0 a x dessa mesma função aqui. Tá? Então, observe que são duas integrais diferentes. Primeiro, essa integral aqui, que é a função g, o limite até o x, e essa integral aqui, que é a que a gente quer efetivamente derivar, o limite até x quadrado. A única diferença dessas duas é o seguinte, que o h de x, na verdade, é o g de x ao quadrado. Sim ou não? Correto, né? Se eu pegar o x ao quadrado e colocar aqui dentro, eu tenho exatamente a função h ali, ok? E aí, se eu quiser derivar a função h, a derivada da função h, eu vou ter que usar a regra da cadeia, que é a derivada de tudo vezes, de tudo, tem um quadrado aqui, vezes a derivada do que está dentro, 2x. Perfeito? Ok? Mas então, agora sim, quem que é a derivada da função g? A derivada da função g é a função de dentro aplicada no seu limite de integração. Tá? Então, isso aqui, ó, a derivada da função g é a função de dentro, então é exponencial de menos t ao quadrado, aplicado no ponto t. Então, eu quero dizer que isso aqui é t, aplicado no ponto t igual a x ao quadrado, vezes 2x. Ou seja, nesse caso, eu tenho exponencial de menos x ao quadrado vezes 2x, que vai dar exponencial de menos x à quarta vezes 2x. Certo? Então, quando a gente... é a derivada do x quadrado. Regra da cadeia, tá? Então, aqui, ó, tem uma regra da cadeia. Vou até deixar aqui destacando, que é a regra da cadeia. Então, por que eu fiz esse exemplo? Primeiro, porque vão ter alguns exercícios na lista para vocês fazerem, que está relacionado com isso. Mas aqui, mas esses exercícios são mais para deixar claro o seguinte: quando a gente tem aqui um ponto que seja diferente de x, observe que aqui é x ao quadrado. Se eu tivesse, por exemplo, 2x, se eu tivesse, por exemplo, menos x, se eu tivesse qualquer coisa que fosse diferente de x, eu vou ter que adaptar o meu problema para usar a regra da cadeia. Tá ok? Então, isso é um ponto importante. Então, por isso eu resolvi fazer esse exemplo aqui, antes de passar para a próxima versão do Teorema Fundamental do Cálculo, só para deixar claro
quando a gente tem alguma coisa, mesmo que seja ligeiramente diferente aqui no limite superior, eu preciso, né, tomar um cuidado todo especial para calcular a minha derivada. Tá ok? Beleza? E aí vamos então para a nossa versão 2 aqui, ó, Teorema Fundamental do Cálculo V2. E esse teorema versão número 2 é o que efetivamente vai ensinar a gente a calcular as áreas. É o cara que vai mostrar para a gente como que a gente calcula a área mesmo, tá? Então, teorema fundamental do cálculo, versão 2. É a versão 2 porque ele é uma parte do outro teorema, tá? Ele é um pedaço do outro teorema. Então, o que diz ele? Vou escrever ele primeiro, depois a gente prova ele, tá? Então, se f, uma função definida no intervalo AB, real contínua, então, a integral de A até B de f de x dx. Então, aqui, observe que agora eu estou calculando a área dentro de todo o intervalo, tá certo? É igual a f de B menos f de A, em que f é uma antiderivada da f. Isto é, a f' grande de x da f pequena de x. Certo? Perfeito? Beleza? Então, o que essa versão aqui, que é a versão que a gente vai usar com mais frequência, bem mais frequência, ela diz o seguinte, olha, se eu quiser calcular a integral definida, eu vou precisar calcular a antiderivada da minha função f' e fazer a diferença da minha função f nos extremos aqui. E isso vai ser o valor efetivo da minha integral. Se a gente quiser pensar geometricamente, isso aí vai ser o valor da nossa área. Tá? Nem sempre é o valor de uma área, mas pelo menos para esse momento aqui, para a gente entender como as coisas se comportam, é sempre bom a gente associar a integral a uma área para ficar mais visível. Tá ok? Beleza? Vamos demonstrar rapidinho para a gente fazer alguns exemplos aqui. Demonstração aqui não é super complicado, não. Até porque a gente já tem um resultado anterior ali. Né? Então, como é que a gente demonstra isso? Eu vou considerar então a minha função g de gato como sendo a integral de a até x de f de x dx. Certo? Então, o que a gente sabe? Como essa função é contínua, né? E etc., isso aqui implica, então, que a derivada dessa função g pequena é igual a f de x. Isso aqui implica, então, na verdade, que g é uma antiderivada da f g é uma antiderivada da fzinha, o que significa que se eu definir uma f grande como sendo g pequeno mais uma constante, eu tenho, então eu tenho que isso aqui é uma família, isso aqui representa todas as possíveis antiderivadas, né? Isso aqui representa todas as possíveis antiderivadas. Ok? Beleza? Beleza. Agora vamos lá. Vamos fazer o seguinte. Quanto que é? Quanto que é f de B menos f de A? F de B menos f de A, na verdade, é o quê? É a integral de A até B de f de x dx
menos a integral de A até A de f de x dx. Tá certo? Opa. Não. Calma aí. Calma aí. Pulei um passinho aqui. Quanto que é essa diferença? Essa diferença é o g de b mais constante, pela nossa definição, menos o g de A mais constante. Tá certo? Ó, pela nossa definição, a família de antiderivadas ela tem essa cara aqui. G é uma das antiderivadas. Se eu quiser representar todas as possíveis, eu vou precisar adicionar ao G de gato uma constante. Tá certo? Agora sim, se eu faço essa diferença, se é o G de B mais constante, menos G de A mais constante. E aí, claro que eu posso cortar os Cs, né? Eu tenho que isso aqui é o G de B menos G de A. Agora sim, o G de B é a integral de A até B de F menos a integral de A até A de F. Falta eu só saber o seguinte. Quanto que vale isso aqui? Oi? Pode falar. Tá lá no YouTube. Assim, foi durante todo o semestre eu gravei lá, né? Mas, beleza? Não, tá bom. Então, de novo, voltando. Quero provar que a integral definida calcula-se como a antiderivada aplicada nos extremos, né, dos meus limites de integração aqui, tá? Então é f de b menos f de a, sendo f uma antiderivada. Então eu defini a função g, que é, né, essa área dependendo de x, ok? Eu sei que a derivada dessa função g dá f pequena, que é a primeira versão do TFC. Eu vou até colocar aqui, ó, isso aqui é TFC-V1, tá? Isso é uma consequência do primeiro teorema. E aí isso implica, então, que g é uma antiderivada da f pequena. Mas é uma só, né? Se eu quero a família de antiderivados, eu preciso colocar essa constante aqui. Perfeito? E agora sim, vou pegar então a minha família de antiderivados e vou fazer a diferença nos extremos do intervalo. O que vai acontecer? Isso aqui é g de b mais constante, menos g de a mais constante, vou cancelar. Vai me dar então essa diferença de duas integrais aí. Falta só saber o seguinte, quanto que vale isso aqui, né? Essa é a pergunta aqui de $1 milhão. Quanto que vale essa integral? Essa integral vale zero, né? Então, falta aqui saber quanto é, né? Falta saber quanto vale a integral de a até a de f de x dx. Mas isso é zero. Esse botar assim, esse valor é essa integral é nula. Pois, se eu for falar em termos geométricos, isso representa a área de uma linha, né? Pois, só para justificar aqui, em termos geométricos, né? Isto é, a área de uma linha. A área de uma linha. Ou seja, integral de a até a de f de x é base. Então, portanto, a minha conclusão é o seguinte, que a integral de a até b de f de x dx é, de fato, f de b menos f de a, em que f é uma primitiva do nosso problema, em que f' de x é igual a f pequeno. Certo? Ótimo. E como que a gente faz, então, para usar isso a nosso favor, tá? Então, como que a gente usa isso a nosso favor? Vamos agora aos exemplos, tá? Vamos agora a alguns exemplos. Vamos calcular, para a gente começar, o seguinte. A área
Abaixo do gráfico da função x ao quadrado no intervalo de 0 a 1, que a gente calculou usando um somatório na semana passada, né, um somatório horroroso, vamos calcular agora usando o processo mais eficiente, né? Então, só escrever o problema aqui, calculo área entre o eixo x e o gráfico, y igual a x ao quadrado, no intervalo 0. Tá? Então, para tal, y, aqui x, o que a gente está fazendo é isso, né? Y igual a x ao quadrado. Nessa área aqui, nessa área em azul aqui, é a área abaixo do gráfico, tá? Essa função amarela aqui é y igual a x ao quadrado. Ou seja, essa área a gente calculou já na semana passada. Então, essa área ela é 1/3, tá? É 1/3. Calculamos ela semana passada. Vou deixar aqui destacado só para vocês. Não sei se vocês se lembram, mas foi um problema que eu devo ter resolvido na segunda-feira de semana passada. Bem, mas aquele cálculo que envolveu mostrar que essa área é 1/3 foi relativamente trabalhoso, né? A gente teve que picotar essa área em várias áreas de retângulos, calcular um limite no final. A gente precisava de uma fórmula lá, de uma soma estranha lá e etc. E aqui agora a gente quer usar de uma forma mais inteligente, tá? Então essa área, por outro lado, né? Essa área aqui, por outro lado, é na verdade a integral de 0 a 1 da função x ao quadrado dx. Bem, se essa área essa integral, o que a gente precisa para calcular essa área efetivamente é saber a sua primitiva, tá? Então, para calcular essa integral, precisamos da sua primitiva. Basta saber sua primitiva. Vai saber a primitiva, né, da integral. Primitiva da integral. Primitiva não, perdão. Estou chamando de primitiva, mas nem falei o que é, né? A antiderivada da f. A antiderivada f grande de f de x igual a x ao quadrado. Estou chamando de primitiva, mas eu não falei o que é isso, né? Ok? Então, se eu quero calcular essa área, ou seja, essa integral, eu preciso saber a antiderivada da função x ao quadrado. E aí, se tudo der certo, eu vou encontrar que a resposta é igual a 1/3, como a gente já fez na semana passada. Ok? Bem, mas qual que é a antiderivada dessa função f de x igual a x ao quadrado? Então, pela nossa discussão do começo da aula, nós temos, né, que a primitiva é o seguinte: f grande de x, na verdade, é x elevado a 2 mais 1 sobre 2 mais 1 mais constante. Não é isso? Ou seja, x ao cubo sobre 3 mais constante. Correto? Então, a área, né, que corresponde à integral de 0 a 1 de x ao quadrado dx, na verdade, pelo teorema fundamental do cálculo versão 2, então aqui é o TFC V2, isso aqui, na verdade, é a primitiva no ponto 1 menos a primitiva no ponto 0. Tá?
Ou seja, isso aqui, na verdade, vai ser 1/3, desculpa, 1 ao cubo sobre 3 mais constante, menos 0 ao cubo sobre 3 mais constante. Tá? Que nesse caso vai ficar 1/3 menos 0, que é 1/3. Observando aqui, claro, que essas constantes de integração aqui, essas constantes de integração não, que essas constantes elas se anulam, e aí eu tenho, portanto, a minha resposta 1/3, como eu esperava. Beleza? Ok? Então, toda vez que a gente quiser calcular uma integral definida, eu vou precisar calcular a sua antiderivada. Tá ok? Vamos para um segundo exemplo aqui. Tá? Vamos para um segundo exemplo. Então, vamos calcular a área entre o eixo x e cosseno de x no intervalo menos π sobre 2 e π sobre 2. Ok? Então, nesse intervalo, o que acontece? Nesse intervalo, é o seguinte. Cosseno sempre faz isso aqui, né? Deixa eu ir para lá e aqui desce para cá. Então, nesse intervalo, a área que eu desejo calcular é essa área aqui. Ok? E aqui, ó, esse ponto aqui é o ponto 1. Aqui é menos π sobre 2. Aqui é π sobre 2, né? Nesses valores, o cosseno, ele cruza o eixo x, tá? Nesses dois pontos, ele cruza o eixo x. Aqui eu tenho o eixo y, o eixo x, etc. Então, eu quero calcular essa área aqui, ó. Essa área simpática aqui. Ficou feio minha seta. Isso tá tudo feio, né? Deus do céu. Quero calcular essa área aqui, que é, na verdade, a integral de menos π sobre 2 até π sobre 2 do cosseno de x dx. Ok? Então, para calcular essa área, a gente só precisa da antiderivada do cosseno. Né? E aí, pelo teorema fundamental do cálculo versão 2, a gente só precisa disso. Tá? Então, se f é cosseno, então f grande de x, que é a antiderivada, vai ser quem? Qual função que eu derivo que dá cosseno? A função que eu derivo que dá o cosseno é o seno de x mais constante. É isso? Concordam? Pois derivada do seno de x é igual a cosseno. Derivada de constante é zero, né? Então, eu tenho isso aí, tá? Então, portanto, o que acontece? Então, portanto, a minha área, que é a integral de menos π sobre 2 até π sobre 2, do cosseno de x dx, corresponde, na verdade, a quem? A minha função antiderivada no ponto π sobre 2, menos a função antiderivada no ponto menos π sobre 2. Ou seja, vai ser o seno em π sobre 2, mais constante, menos o seno em menos π sobre 2, mais constante. Certo? Bem, aqui de novo, né? Como em todas as vezes vai acontecer, as constantes vão se cancelar. Tá? E isso aqui então vai ficar seno de π sobre 2 menos seno de menos π sobre 2. O seno é uma função ímpar. O seno é uma função ímpar. Então, neste caso, este camarada aqui, ó. Primeiro, quanto que vale o seno de π sobre 2? O seno de π sobre 2 é 1. E o seno de menos π sobre 2 é menos 1. Tá certo? Ok? O fato dela ser uma função ímpar. Beleza? Isso aqui é igual a menos 1. Então, portanto, isso aqui vai ficar 1 menos menos 1, que é igual a 2. Então, portanto, a nossa área, que é integral de menos π sobre 2 até π sobre 2
do cosseno de x vai ser exatamente igual a 2. E aí, a gente termina. Então, essa aula, pelo menos até esse momento, ensinou a gente a calcular as integrais, definidas, tá certo? Para a gente calcular uma integral definida, a gente simplesmente faz o quê? A gente simplesmente acha a antiderivada do integrando, tá certo? E aí calcula a diferença da antiderivada nos limites de integração. E aí, com isso, a gente consegue calcular a nossa área, tá? Beleza? E agora vamos para o nosso próximo assunto, a nossa segunda metade da aula, que é para falar sobre a integração por substituição. Eu devo ir até quase 10 horas hoje, tá, pessoal? Que é integração substituição. Que é, na verdade, o mesmo processo que a gente vai fazer aqui, né, de